お前たちは真に我々の側に立つべきだった。感染者が何をした？向こうの人々が何をした？お前たちに何ができる？口先だけの理想論者に何ができる？ここまでだ。思いは誰にも届かない。甘い夢は叶わない。私が好む結末を教えてやる。滅びよ。Fala galera, voltei! Depois de finalmente ter gravado o último vídeo de Honkai, que já saiu no canal, se não viu vai dar uma olhada, eu imaginei que passaria o resto da semana simplesmente dormindo. Isso pois eu precisaria de 3 dias para me recuperar da depressão que aquela cena causou, quem assistiu tá ligado, e o resto seria só para recuperar as energias e aliviar a preguiça de gravar depois de tanto trabalho. Mas por sorte eu acabei me recuperando antes que imaginava, então chega de dar uma de baiano, bora começar a gravar antes que a preguiça volte. E ver se eu consigo terminar esse vídeo sem precisar comprar fortes antidepressivos. Hoje eu vim com tudo sobre uma das minhas waifus de Arknights, assim como uma das antagonistas da própria obra. Também conhecida como Tálula Artorius, ou simplesmente Tálula, é uma das personagens que pouco apareceu no anime, mas com certeza já conquistou o coração de muitos, assim como uma das personagens com a história mais bem construídas na obra em geral. Então se você gosta da personagem e quer conhecer um pouco mais dela, senta aqui comigo, pega seu cafezinho e bora, que hoje teremos tudo sobre Tálula Artorius. Vai ter bastante spoiler, tanto pro pessoal do anime quanto pro pessoal que tá acompanhando na série que eu tô fazendo contando a história. Por isso fique por sua conta e risco. Tálula é uma garota de 1,78. Nascida em Lugmen, em Yan, ela é uma das membros da facção antagonista conhecida como Movimento Reunion, ou só Reunion. É um movimento social paramilitar de infectados extremistas que buscam acabar com todas as formas de discriminação e opressão que os infectados sofrem pelos outros povos. A mesma é uma antiga da raça Draco, nascida de uma mãe Lang, e como membros de sua família temos Edward Artorius, seu pai, sua mãe com um nome desconhecido, Wei Yenyun, seu tio e irmão de sua mãe, Fumizuki, sua tia, e Chien, sua meia-irmã. A aparência. Tálula é uma jovem extremamente bonita. Confia no pai que eu sei o que eu tô falando. Sendo uma mulher alta e esbelta, possui um tom de pele meio branco porcelana. Com cabelos igualmente brancos, ela também possui detalhes dracônicos, como chifres de dragão e uma cauda. Em seu braço, ela carrega uma enorme faixa com o emblema da Reunion estampada, assim como uma grande espada que a mesma utiliza, junto com sua arte. Ela tem um verdadeiro design de um cavaleiro dragão, com um traje de lolita gótica que lembra um vestido queimado. Ela segue a palheta de cores preto e branco, mas com detalhes em laranja. Com grandes olheiras em seus olhos, ela consegue passar uma expressão de alguém frio, perigoso e que carrega um grande sofrimento, ao mesmo tempo que passa uma imponência e uma intenção ameaçadora enorme apenas com o olhar. Ela usa botas de salto alto preto, também com detalhes laranjas internos. No passado, ela tinha um designer um pouco diferente, com um traje militar que lembra o traje de um cavaleiro, era bem mais formal, e a mesma não possuía as marcantes olheiras, e em vez de detalhes em laranja, ela possuía detalhes vermelho e dourado. Personalidade. Tálula demonstra ser uma pessoa fria e com pouca empatia. Ela segue à risca sua própria filosofia, que a faz lutar pelos infectados como líder da Reunion, mas ao mesmo tempo ela não hesita, mesmo que tenha que atacar infectados que se colocam em seu caminho. A mesma é uma extremista extremamente violenta, que não se importa com a destruição que faz pelo caminho. Ela vê as pessoas da Ilha Rhodes que procuram um meio de fazer com que tanto os infectados como os outros povos consigam viver em conjunto como idealistas que acreditam em um paraíso que jamais existiria. Por ter visto tanto sofrimento em primeira mão, ela dificilmente se abala por alguma coisa e acredita que o caminho que está traçando é a única forma de trazer paz aos infectados. História, passado. Tálula é filha de Edward Artorius, um nobre Draco vitoriano e amigo de Wei Yenyun. Apesar de ser uma Draco,
Talula nasceu de uma mãe Lang, que é irmã de Wei. Ela passou a maior parte de sua infância sendo criada em Lugmen por Wei, junto com sua meia-irmã Chien e sua amiga de infância Beatrix. Durante sua infância, a mesma foi conhecida como alguém extremamente direta, idealista e cabeça quente, fazendo de tudo para ajudar as pessoas que estavam ao seu redor sem considerar qualquer consequência que suas ações venham a trazer. Ela tinha um coração corajoso e justo, até mesmo chegando a lutar e proteger os jovens de sua escola de valentões. E mesmo que às vezes acabasse se machucando por isso, ela mantinha um grande sorriso no rosto, pois acreditava que estava fazendo o certo e não se arrependia de suas ações. E apesar de serem apenas meia-irmãs, Talula e Shen possuíam uma ligação forte e sólida, embora tivessem linhagens diferentes. O passado de Talula é associado a uma série de tragédias que se iniciaram muito antes do nascimento da mesma. Um certo tempo atrás, enquanto a mesma ainda estava dentro do útero de sua mãe, Kashichei, um nobre de ursos, armou um esquema que acabou causando a execução de seu pai, pelas mãos do próprio Wei, seu melhor amigo. Querendo proteger a noiva de seu amigo e sua irmã, Wei acabou arranjando um casamento para sua irmã com um nobre de Lugmen, para que ela pudesse ficar segura e longe de Kashichei. Foi nesse casamento que a mesma acabou tendo sua segunda filha, a meia-irmã de Talula, Shen. No entanto, pouco tempo depois, ainda carregando uma enorme depressão por causa da morte de Edward, a mãe de Talula acabou cometendo suicídio e deixando as garotas sozinhas, que a partir dali foram cuidadas por Wei, levando o mesmo a ser odiado por Talula, por causa de seu envolvimento com a morte de seu pai e com o fato do mesmo ter causado aquele casamento, acreditando que isso havia levado sua mãe à depressão. A partir dali, as garotas acabaram sendo cuidadas por Wei, e embora o mesmo tivesse prometido a Edward que amaria sua filha no lugar dele, a relação de Wei e Talula sempre foi extremamente conturbada. E em um certo dia, 20 anos atrás, em 1077, um desastre levou à separação das irmãs. Como parte da ambição imperialista de Kashichei, o mesmo lançou uma invasão em Lugmen, que levou à destruição de metade da cidade, mas acabou sendo derrotado por Wei. No meio do conflito, tentando encontrar uma forma de conseguir fugir com vida, Kashichei sequestra a jovem Talula e utiliza a mesma como refém para conseguir fugir de Lugmen, sem que Wei e suas tropas conseguissem o perseguir, algemando a garota com várias bombas que poderiam matá-la e aniquilar Lugmen uma vez que fossem ativadas, fazendo com que a mesma acabasse se separando de sua irmã e de sua terra natal, e sendo levada pelo homem maligno, que acabou causando a morte de seu pai. Depois disso, Kashichei a levou até Ursus e a criou para torná-la sua herdeira, como a próxima cobra negra imortal, a fazendo treinar esgrima e estudando a história imperial de Ursus, enquanto tentava fazer com que ela começasse a se orgulhar de sua linhagem Draco. Afinal, os Draco eram uma linhagem nobre perdida na Victória. Ele tentou fazer de tudo para que a mesma acabasse se tornando sua sucessora, mas Talula, embora por fora aceitasse tudo e seguisse o que ele ordenava, por dentro rejeitava todas suas mentiras, reafirmando sua própria ideologia, decidida a nunca se tornar alguém igual a ele. À medida que ela crescia em Ursus, ela observava o sofrimento de inúmeros infectados, vendo a perseguição e o preconceito que eles sofriam. Como uma idealista que não conseguia aceitar as injustiças do mundo, a mesma acabou decidindo ficar do lado dos infectados e lutar pelos direitos deles, tentando encontrar uma forma de salvá-los. Para poder lutar ao lado deles, a mesma contraiu propositalmente a oripatia, mergulhando um fragmento de Originium no próprio corpo, como forma de garantir que ela estaria do lado deles e como forma de fazer com que todas suas dúvidas ou temores sumissem, levando a si mesma por um caminho que não poderia voltar. Depois disso, em uma certa noite, a adolescente Talula decidiu encerrar de uma vez qualquer ligação que tivesse com Kashichei, uma vez que a mesma sentiu forte o suficiente para derrotá-lo. Para isso, em uma certa noite, a mesma foi em direção à sua mansão, se encontrando com o mesmo e o assassinando, acreditando que isso era um ato heróico, pois assim protegeria diversas outras pessoas das mãos de Kashichei, mas sem saber que o assassinato do mesmo acabou sendo um ritual para fazer com que Kashichei conseguisse passar um fragmento de sua consciência para dentro do corpo dela. No entanto, essa consciência acabou ficando dormente por bastante tempo, só despertando no futuro.
Depois disso, Tálula acabou fugindo das autoridades de Ursus, ficando escondida por 3 anos inteiros, em algumas aldeias remotas na tundra do norte. Lá ela acabou sendo acolhida por Ivan Slav, que a tratou como uma verdadeira filha, ao lado de Alina, com quem ela cresceu, a considerando uma irmã. Durante esses 3 anos, foi o tempo em que ela mais conheceu uma vida pacífica e experimentando o sentimento de uma verdadeira família. Mas essa serenidade logo chegou ao fim, quando a vila acabou sendo atacada por um exército de anti-infectados, conduzidos pelos nobres de Ursus, para proteger os infectados da vila. Ivan, o homem que a tratou como filha, se sacrificou voluntariamente, impedindo que os outros aldeões acabassem morrendo. Tálula, em fúria, acabou incendiando completamente os soldados e fugindo junto a Alina, não aceitando o que havia acontecido com Ivan, para impedir que algo assim acontecesse novamente, e não aceitando mais a perseguição que os infectados sofriam. Tálula e Alina iniciaram a organização que pudesse proteger os infectados, essa sendo o movimento Reunion. Ainda no início da Reunion, a mesma era bastante pacífica e idealista, se esforçando para cumprir a meta de apenas proteger os infectados. Graças à incrível liderança de Tálula, o grupo rapidamente ia crescendo, e com o tempo acabou incorporando o Esquadrão Yeti, assim como o Guerreiro Patriota, se tornando uma organização extremamente forte, capaz de lutar até mesmo com Frost Nova. Naquele tempo, o Patriota, embora tivesse uma relação estável com Tálula, não conseguia concordar com as ambições idealistas da mesma, acreditando que o mundo conseguiria ser mudado apenas com ela libertando os infectados da Terra. Mas no início, a mesma acreditava que essa era a única forma de conseguir prosseguir, achando que não existiria justiça se ela se perdesse no meio do caminho e começasse a atacar as outras pessoas como eles os atacam. Durante sua jornada, ela acabou conhecendo 2 crianças, chamadas Eno e Sasha. 2 crianças que ela acabou acolhendo e protegendo, e deixando sob os cuidados de Alina, fazendo com que a mesma acabasse deixando as linhas de frente, para que ela pudesse cuidar das crianças. Tálula naquela época era considerada uma incrível líder, mas ao mesmo tempo muito ingênua. Ela acreditava que precisava da força dos outros para poder lutar suas batalhas, mas ainda assim sempre permitia que eles saíssem da organização, uma vez que eles acabassem ficando com medo de continuar lutando, acreditando que o melhor para qualquer infectado fosse viver uma vida longe das batalhas, de uma forma simples e tranquila, e acreditando que apenas ela deveria carregar o peso do combate sozinha. Conforme seu grupo ia crescendo, o Império de Ursus começou a ver a própria Reunion como uma ameaça em potencial, e por isso iniciou vários contra-ataques contra a organização, e até enviando assassinos para matar Tálula. Com a organização sendo atacada ferozmente, Tálula teve que lidar frequentemente com vários desertores, que acabavam ficando com medo de continuar batalhando, ou até cediam à pressão dos ataques do Império. Em um certo dia, enquanto o grupo estava em um vilarejo próximo, o grupo da Reunion acabou sendo atacado por patrulheiros do Império Ursus, que não se importaram com a possibilidade de haver inocentes na vila, causando um ataque em massa gigantesco e exterminando todos que estivessem por lá. Tálula rapidamente entrou em ação para poder proteger os membros do grupo e as pessoas do vilarejo, mas durante o confronto ela acabou descobrindo que Alina também estava pelo vilarejo, pois havia ido comprar comida para as crianças. Desesperada, Tálula correu por toda a vila tentando encontrar a garota para poder encontrá-la e protegê-la antes que o pior acontecesse, mas quando a encontrou, já era tarde demais. Para seu horror, ela acabou encontrando Alina completamente ferida, em um estado completamente horrendo. Enquanto Tálula carregava furiosamente Alina em seus braços de volta ao acampamento, Alina, com seus últimos suspiros, falou que ela não deveria buscar vingança, ou ela acabaria se tornando o que ela mais odeia. Quando ela conseguiu chegar até o acampamento, Alina já havia falecido. A morte de Alina foi um ponto de virada na vida de Tálula, pois a partir dali, a Reunion acabou se tornando ainda mais sombria, agindo de uma forma muito mais incontrolável e séria do que antes. Vendo que a Reunion havia tomado um grande ataque, os nobres do Império de Ursus enviaram as tropas das Lâminas do Imperador para que elas assassinassem a outra líder da Reunion e terminassem com a organização de uma vez. E se não fosse pelo Patriota e os Shield Guards que estavam presentes para proteger Tálula, por pouco a organização realmente teria sido aniquilada.
aniquilada. Mas uma consequência do conflito com os mesmos foi que durante o combate eles acabaram revelando a origem nobre de Talwa, falando de seu status como herdeira de Kashyyyk, o que acabou causando um extremo desconforto com os outros membros, uma vez que eles começaram a desconfiar das verdadeiras intenções de Talwa e não conseguiram mais confiar nela. A gota de água para a destruição completa da mentalidade de Talwa foi um desastre que acabou acontecendo em uma certa vila de anti-infectados. Enquanto procuravam um grupo de infectados que havia desaparecido, Talwa acabou descobrindo uma terrível atrocidade que acontecia em um vilarejo próximo. Os aldeões desse vilarejo secretamente atraíam infectados para seu celeiro, fingindo serem pessoas boas que se preocupavam e cuidavam daqueles que apareciam, mas na verdade eles apenas os levavam para lá, para os trancar lá dentro, os fazendo morrer de fome. Aos olhos dos aldeões daquele vilarejo, os infectados eram um desperdício de comida, uma praga que seria muito melhor se desaparecesse. E então, se deparando com a cena de dentro do celeiro, vendo aqueles pobres infectados morrendo lentamente, e com até mesmo crianças infectadas em um estado horrendo de quase morte, mas ainda vivas, sofrendo em agonia por causa de fome e maus tratos, fez com que algo dentro da mesma se quebrasse completamente. Nesse ponto, Talwa foi incapaz de conter sua fúria, seu ódio e seu desespero. Ela chegou a um ponto onde não conseguia mais aceitar a humanidade, e então a mesma massacrou furiosamente todos os aldeões, queimando todo lugar com sua chama, massacrando todo o vilarejo, despertando o pedaço da consciência de Kashyyyk que havia ficado dentro de Talwa, fazendo com que ela concordasse com suas palavras no passado. Desde então, Talwa se transformou em uma pessoa totalmente diferente do que era, uma líder cruel e fria, conhecida por seus atos ferozes, que executava qualquer um que estivesse em seu caminho sem hesitar, eliminando até mesmo aliados se necessários, com sua lâmina ou sua Original Arts das chamas. Mesmo que o patriota tentasse recuperar a mentalidade da mesma, era tudo inútil, pois naquele momento ela havia se tornado algo completamente frio e sem emoção, que só se importava em destruir todos que não fossem infectados, acreditando que assim seria a única forma de mudar o mundo, e fazendo com que a Reunion se tornasse a organização violenta e extremista que é hoje. Habilidades. A líder e porta-voz da Reunion é uma antiga extremamente poderosa, a causadora de diversos tumultos e destruições, assim como a responsável pela destruição de Chernobog, uma Draco com capacidades inacreditáveis, tanto em batalhas de longo alcance quanto curto. Com suas Original Arts das chamas e habilidades em esgrima, Talwa sem dúvida nenhuma é uma das personagens mais fortes apresentadas na obra. Talwa é extremamente proficiente na utilização de sua lâmina. Ela é capaz de utilizar golpes rápidos e penetrantes, e infundindo sua lâmina com sua Original Art, ela é capaz de causar golpes flamejantes, assim como disparar rajadas de fogo na direção em que sua lâmina realiza um corte. Ela é muito bem capaz de derrotar pessoas extremamente poderosas sem necessitar de sua Original Art, já que é um incrível combatente corpo a corpo, tendo uma agilidade e velocidade imensa, assim como uma resistência sobrenatural. Utilizando sua Original Art, Talwa tem a capacidade de utilizar pirocinese, que dá a ela a capacidade de criar e manipular as chamas. Com isso, Talwa é capaz de criar explosões de fogo gigantescas, assim como infundir as chamas em sua lâmina e criar cortes flamejantes. As chamas de Talwa são tão potentes que facilmente conseguem queimar o concreto e o aço, e só de estar perto da onde a mesma utilizou sua habilidade já faz com que o corpo humano das pessoas ao redor sintam uma ardência e um calor infernal. Com suas chamas, ela facilmente foi capaz de destruir uma cidade inteira. Utilizando suas chamas, ela é capaz de criar uma chuva de meteoro de puro fogo, que vaporizam qualquer coisa que entre em contato. Em sua batalha com Amiya, ela mostrou ser capaz de criar explosões de fogo gigantescas sem dificuldade, e rajadas de fogo que vaporizam seres humanos inteiros em segundos, sem nem mesmo precisar se concentrar, sendo a responsável por dizimar exércitos de anti-infectados inteiros, sozinha, sem precisar de ajuda, o que demonstram que ela sem dúvida nenhuma é uma das personagens mais fortes apresentadas até agora.
Curiosidades. Tálula tem 3 temas dentro do jogo de Arknights. Um deles sendo Daybreaker's Bell, Monster e M. Bat Tálula. A mesma possui entre 27 e 28 anos. Ela é um dos poucos personagens não jogáveis ainda dentro do jogo. É possível que ela se irrite tanto com a Ilha Rhodes, pois eles a lembram da versão dela do passado. Junto com Crown Slayer, Sarka Centurion e W, Tálula é a única chefe sem classificação S em suas estatísticas. O sprite e a descrição de Tálula como chefe já estava presente nos arquivos do jogo antes de seu lançamento inicial, mas a mesma não apareceu dentro do jogo antes do lançamento do episódio 8. Embora Tálula seja filha de um Draco e um Alum, a mesma não é tratada como uma híbrida, e sim apenas como uma Draco. Seu pai Edward era um Draco nobre da Victoria, e por isso é possível que a mesma também tivesse direito de reivindicar o trono. Sua dubladora é Maya Sakamoto, a mesma dubladora de Shinobu de Monogatari, Merlin de Nanatsu no Taizai, Da Vinci de Fate Grand Order, Sho de Fire Force e Krona de Soul Eater, além de outros que estão aparecendo aí. E isso era o que eu queria trazer por hoje sobre minha antagonista favorita de Arknights, além de uma das minhas belas waifus. Mas por hoje era só isso mesmo, espero que tenha curtido. Se querem mais, comenta aí embaixo outros personagens. Não se esquece de compartilhar o vídeo, vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!